Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre técnicas de redação. São várias, mas nós procuramos condensá-la de forma objetiva. Então eu vou ler alguns tópicos e vou estar explanando, desenvolvendo a ideia em cada tópico. Então, de forma resumida e bem objetiva, como eu já mencionei, o seu texto, a sua redação deve ter três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é o básico. Então eu vou ler aqui e a gente vai desenvolvendo cada um para que você entenda, a partir do momento que você entendeu o conceito de livro que nós falamos no tópico passado, agora a redação em si. Então, o que é introdução se não o ato de introduzir? Então, vejamos, introduzir é fazer entrar, fixar-se. Não é por menos que o início do texto tem essa denominação, uma vez que é responsável por fazer com que o leitor queira adentrar, fixar os olhos e ler o restante do texto. A introdução deve apresentar a ideia principal, que será discutida não só nos parágrafos iniciais, mas ao longo do texto. Por ser o primeiro contato que o leitor tem com o escrito, a forma como a introdução é disposta é muito importante. Deve-se explorar o objetivo do texto em orações que atraiam o público-alvo. Importante é não se delongar muito nesta etapa. Então você pode definir uma quantidade de linhas ou de parágrafos, mas lembre-se de que o texto começa pela introdução. Então, você deve escolher o título do livro, do capítulo, após você iniciar. Então, na introdução, uma vez que você definiu o tema, você vai abrir. Então é o que nós chamamos da jornada do herói, certo? Você inicia, você conta a origem, você narra os conflitos, você cria o vilão, você cria o contexto e você culmina em ações que levam a um desfecho. Então, de acordo com o tema que você escolheu, a redação, você vai fazer a introdução desta forma. E essa introdução ela tem que ser muito bem elaborada, porque a pessoa tem que ficar pensando o que vai acontecer, o que vai ter, como vai ser o desenrolar disso aí. Então, voltando ao exemplo, nós falamos do livro de receitas, certo? E falamos sobre um romance, a história lá dos seus avós, né? Tem vários tipos literários. Então, o que você tem que entender? Um livro de receita, você pode fazer uma introdução simples, mas uma introdução que a pessoa vai querer ler todas as receitas. Ó, pessoal, nesse livro você vai encontrar as melhores receitas fits para este verão. Nesse livro nós vamos ensinar como usar um doce nas receitas clássicas de doce francesa. Então você tem que colocar algo que vai envolver o seu espectador e sempre se colocar no lugar dele. Você lendo isso aqui, você vai querer virar mais uma página? Você vai querer continuar? Então você tem que entender isso. Então, o ato de introduzir a ideia, introduzir o texto, certo? Ele é muito importante. Quando você lê os livros, certo? Do Sherlock Holmes, por exemplo, tem várias formas de início em cada livro. Mas é muito interessante porque normalmente começa com um cliente indo até ele falando que aconteceu algo que precisa que ele desvende. Aí você fica já curioso, querendo saber como que aconteceu o crime, o roubo, como que se deu aquele fato. Então você quer virar a página porque você está ansioso para saber. Então a introdução é importante por causa disso. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o corpo do texto, é o corpo da sua história. Então, não é certo a história em si, mas a partir da introdução acontece o desfecho dessa história. Então, de acordo com o tema literário, de acordo com o que você vai escrever, certo? Você vai desenvolver o corpo do texto e vai abordar tópicos, assuntos. Você pode deixar eles soltos
e no desenvolvimento você vai juntando cada ponto você vai juntando. Então, quando você pega lá um livro de receita, certo? As 10 melhores receitas brasileiras usando o coco, as 10 melhores receitas mineiras usando linguiça temperada. Então, é 10. Então, você sabe que você vai ter que desenvolver essas 10. É uma coisa mais simples. Mas quando você vai escrever um drama, vai fazer um livro de história, vai contar algo que é real, que não é fictício, você vai ter que desenvolver no corpo do texto a ideia. Então, o corpo do texto, você, dentro do tema escolhido, você vai abordar tudo isso. Então, como o nome diz, é o desenvolvimento do texto. Então, após você introduzir um tema, uma questão, e debater essa questão com pontos, com tópicos, com exposições que vai levar o seu leitor a virar a página, aí você tem que começar a colocar os argumentos da história. É o desenvolvimento, é o corpo. Então, as ideias elas têm que ser claras. Você tem que dar exemplos, você tem que colocar o leitor dentro da história. Então, muitas vezes você vai escrever um livro de culinária, então você vai falar, olha, agora você mistura isso com isso. Nossa, gente, estou sentindo o cheirinho aqui do alho e da cebola. Você deve dourar isso aí. Então, você vai transportar o seu leitor até lá. Você vai escrever sobre a história, você vai escrever sobre autoajuda. Então, você desenvolve o texto se sentando no lugar do seu leitor e fazendo com que ele queira saber o desfecho, fazendo com que ele queira saber o que vai acontecer, como que as coisas vão fluir a partir dali. Então, você tem que entender os períodos e você tem que juntar. Então, você lança a ideia e aí você vai pegando essa ideia e vai cortando pequenas ideias, e cada pequena ideia dessa você vai desenvolvendo os tópicos, os capítulos e vai juntando. Então o livro você escreve, lê, muda, relê, 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 relê. Então o livro ele vai estar pronto. Não é quando não faltar nada, é quando você achar que não tem que retirar nada. Aí sim ele vai estar pronto. Então você tem que entender esse conceito. Então, seguindo aqui, conclusão. O nome já diz, é concluir, é acabar, é finalizar, é o desfecho. Então, nessa hora, você tem que dar importância, por quê? Você escreveu sobre as 10 receitas melhor do coco ou as 10 melhores receitas da culinária goiana. Então, você tem que ver se você vai colocar numa escala onde a 10ª receita é a melhor, é a mais difícil, é a mais popular. Então você vai dar um desfecho. E você pode falar também, pessoal, a partir daqui vai ter outro livro. Pode fazer séries. Então isso cabe em vários temas e praticamente todos. Então você escreveu um romance, a partir daquilo ali você pode dividir a sequência da vida dos personagens. Você escreveu um livro de culinária goiana, você pode escrever de culinária francesa, mexicana. Então, a conclusão, o desfecho da história, você pode se dar ao luxo de quê? Deixar um gostinho de quero mais. Trabalhar isso aí. Agora, o que acontece? O que foi dito ali, na introdução, você tem que concluir. Você não pode deixar ponta solta. Você não pode escrever sobre as 10 principais receitas e botar só 8 receitas. Você não pode pegar e escrever uma história lá de detetive e não colocar a solução do caso. Então você tem que analisar tudo isso aí. Então tem que ter uma compreensão lógica. E muitas vezes você, como escritor, vai escrever de trás para frente. Você tem a solução lá do problema. Aí você vai narrar o caminho como chegou lá. Então isso facilita. Então você tem que ter essa expertise. Então,
para que você redija um bom texto, você tem que estar atento às palavras. Você tem que saber as palavras que você vai utilizar. Uma coisa é quando o escritor está narrando, falando. Outra coisa é quando o personagem em si está dizendo ou está narrando. Porque uma coisa é eu usar um palavrão, um sotaque, uma gíria. Eu, como autor, não devo fazer isso. Mas o meu personagem, sim. Então, um personagem nordestino, um personagem italiano, um personagem francês, tem especificidades da região, da língua dita, que você vai ter que colocar no seu texto. Então, você tem que se posicionar com um olhar crítico. Quando você está falando, tem que ser uma escrita limpa, tranquila. Eu mesmo gosto de usar palavrões, estou me corrigindo. Então, eu não posso aqui no curso estar falando assim, cara, merda, é foda, é isso, é aquilo. Não, eu tenho que usar palavras simples e objetivas, respeitosas, que passem o conteúdo de fato. Agora, você está lá, contando a história lá de um imigrante italiano. Ele vai ter que ter sotaque, vai ter que ter palavras italianas, vai ter gírias, vai ter costumes, coloquialismos do local. Você tem que entender tudo isso. E, gente, não queira ser perfeito. A ideia nossa é que você entenda. Você vai fazer errado? Vai. Mas faça. Faça. Hoje, uma das coisas mais legais nos e-books é que você pode fazer e lançar. Você acha que tem que mudar, fez alguma coisa? Você vai lá, altera e bota um arquivo novo, melhorado. Então você vai melhorando, melhorando, melhorando. Então isso é muito legal. Diferente do livro impresso. Você fez o livro impresso, não pode mudar. Para mudar é uma nova edição. Então você tem que ficar atento a isso. Então, um texto conciso é aquele que transmite sua ideia com o mínimo de palavras possíveis, ou seja, não tem rodeios nem enrolação. Volto a te dizer, você vai usar isso de acordo com o tema, porque tem temas que você tem que ser objetivo, tem temas que não, que você tem que narrar muito. Você vai narrar sons, locais, cores, tudo, você tem que transportar o seu leitor para dentro. Então, você tem que ficar atento a isso. E outra, fundamental, a questão da correção do texto. Então, você vai usar um editor de texto, o mais comum é o Word. Fique atento. O Word vai fazer correções automáticas se ele estiver configurado assim. E muitas vezes você vai escrever errado propositalmente. Por quê? Porque é uma gíria, porque é um palavrão. Então, para que você não perca o sentido no texto, fique atento a isso. Então, leia, releia, faça a correção, use o verbo correto, singular, plural, futuro. Então, tem que ser gostoso o seu texto, ele tem que ser redigido de uma forma muito clara. A história, o texto, ele tem que ser claro, a pessoa tem que estar dentro e saber como está se passando a história. Então, você não pode falar que vai escrever as 10 receitas e não enumerar a receita. Receita número 1, número 2, número 3. Por quê? Porque senão a pessoa fala assim, mas pera, eu estou lendo a 4, eu estou lendo a 5, eu quero fazer. Vai ter uma confusão. Não faça isso. Tem que ser claro. Você tem que ter um texto elegante. As palavras têm que ser muito bem colocadas. Então, quando você pega e ouve os filmes que foram oriundos de livro, você vê que normalmente os produtores, os diretores, eles tentam manter palavras, características que estão no livro com maiores detalhes, para que o espectador que está vendo, ele entenda a transporte que teve do livro para o filme e capte isso, porque o livro ele é muito completo, o filme não, o filme ele tem um prazo, mas o filme tem o visual, o audiovisual, e isso mexe demais. Quando você pega e lê O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e você depois assiste, certo, a série, o filme, gente,
você não consegue imaginar outros personagens para João Grilo e Chicó que não sejam os dois que fizeram. Quando você vê o personagem, quando você lê o texto, você fala assim, gente, esse ator foi feito para esse papel, porque ele foi muito bem escolhido. Então, a produção do seu texto, você tem que rever esses aspectos. Então, vamos lá. O tema geral é o assunto que você vai ser tratado, entendeu? Então, você define um tema, e vai desenvolver esse tema, essa história, certo? Você tem que pegar e delimitar ser dentro do tema. Então, o que é delimitar dentro do tema? Você não vai, num romance, escrever coisas técnicas. Você não vai, num livro técnico, parafrasear um drama, certo? Então, você tem que pegar e entender esse contexto. Saber como você vai abordar o tema que você está se propondo a escrever. Então, você tem que pegar e pensar no ambiente. Olha só, eu estou aqui no estúdio. Então, quando você for escrever, você vai escrever aonde? Numa mesa? Você vai escrever com folha e papel? Vai escrever no notebook? O ambiente tem que estar claro. Você não pode forçar as vistas, certo? O ambiente tem que estar bem ventilado. Então, você tem que entender que tudo isso aí contribui para que a coisa flua. Então, você tem que estruturar um ambiente exterior favorável para você escrever. Deixa a sua garrafinha de água aqui, ó, a água, né? Mesmo eu gosto, tá, gente? Eu sempre tenho aqui um bloquinho de anotações, certo? Porque mesmo digitando, algumas coisas eu gosto de escrever. Então, você tem que preparar esse ambiente estrutural legal, uma cadeira boa, tem que ter um local favorável para que você desenvolva. Você vai escrever por 10 minutos, por 1 hora, por 5 minutos, não importa. Esse período, seu corpo, a ergonomia do local tem que estar favorável para isso. Então, você tem que pensar nisso. Um ambiente onde você não force as suas vistas, um computador do lado, onde se você precisar pesquisar uma palavra, um sinônimo, alguma forma de fazer uma colocação, uma introdução, você tem acesso. Então, pense nisso tudo. E o rascunho, gente, é fundamental. Tenha uma anotação, tenha uma coisinha para rabiscar, isso é importante. Coloque-se no papel do seu leitor. Então, quando você vai ler algo, cara, se não for, olha eu não usando aqui, né? Pessoal, né? É mais tranquilo. Coloque palavras que não sejam difíceis. Se você vai escrever um livro de computação, use termos de computação. Se você vai escrever um livro de culinária, use termos de culinária. Se você vai escrever um romance, use termos que envolvam o romance da época, do local que você está querendo, que você se propôs a abordar esse tema. Então, coloque-se no lugar do seu leitor. Quando você escreve algo, uma palavra, ou você aborda uma situação que é de uma região, abre um parêntese e explica. Então, muitas vezes, certo, um determinado alimento em várias regiões no Brasil tem nomes diferentes. Então, muitas vezes, você chama de um nome no centro-oeste, no norte de outro, no sul de outro. Então, pensa que o seu leitor nem sempre vai entender isso. Então, se coloca no lugar dele. Entenda bem uma coisa, nunca você vai agradar a todos. Então você tem que aprender a ouvir a crítica. Eu me preocupo muito com esse negócio de crítica construtiva. Isso tem muitas visões. Para mim, crítica é crítica e não é fácil. Mas você tem que ter a humildade de ouvir. Agora saiba o que ouvir. Não perca seu tempo e não deixa ninguém fazer seu ouvido de lixo.
Uma das coisas que eu sempre procuro é o quê? Ter referências. Você tem que ouvir de pessoas que fez. Porque é muito fácil uma pessoa que nunca escreveu chegar e falar mal, deitar a lenha. Manda ele fazer. Manda ele fazer, manda ele desenvolver. Então, quando um escritor fala é uma coisa, quando um leitor fala é outra. Agora você tem que entender, uma coisa é você escrever um livro e ter uma realização pessoal. Outra coisa é você escrever um livro onde você quer atingir um objetivo. Não estou falando de objetivo financeiro. Isso é importante? É. Mas às vezes você escreve um livro com uma ideia, com um ponto de vista. Então eu escrevo muitos livros de autoajuda. Então lá eu narro uma interpretação da vida minha, muito pessoal, muito particular. Então muitas pessoas gostam, amam, outros não. Acham que é uma merda, uma bosta. Eu tenho que respeitar. Agora o que acontece? Quando você faz um livro para o grande público em geral, esse livro vende, cara, alguma coisa teve. Então eu tenho livros que a minha venda aqui no Brasil foram ridículas, 200, 300 livros. E o mesmo livro na Índia gerou lá mais de 8 mil livros vendidos. Então, assim, são casos e casos. Então, você precisa ter esse cuidado, certo? Então, o que a gente tem que pegar e observar? Nessa questão das técnicas de redação, tem um texto aqui que você vai ter. Eu procurei condensar esses tópicos que a gente abordou aqui agora. Então, coloque-se no lugar do leitor, desde que isso não fira a sua identidade. Porque você, como escritor, você está sendo corajoso. Nós temos que tirar o chapéu para você. Você está colocando a sua cara a tapa para o mundo. Não é todos que vão entender a sua ideia, mas você fez. Você é diferente. Você saiu da grande multidão e foi para um clube seleto aí que é menos de 0,2% da população. Então isso é legal. Eu acredito em você. Acredite também em você. Gente, é isso. Leia o texto, ouça quantas vezes for necessário, anote as suas dúvidas, nós vamos estar respondendo e conte conosco e até a próxima aula. Forte abraço!